Existem algumas recomendações relacionadas aos extintores que precisam ser cumpridas, algumas anualmente, outras mensalmente, e é uma das atribuições dos brigadistas, né? Fazer com que esses equipamentos estejam em boas condições. Então, mensalmente, pelo menos, né, uma vez por mês ali, o brigadista precisa passar em cada extintor fazendo essa verificação. Isso não vai ser diferente para a equipe de campo, para a equipe rural, agrícola, florestal. Ah, Tiago, mas a gente não tem lá, né, extintor espalhado, disposto. Mas normalmente vocês vão ter os extintores dos veículos, das máquinas, dos equipamentos, dependendo do tipo de operação. A gente sempre leva um extintor lá para o campo, então vou ter algum tipo de manutenção lá no campo, numa máquina, no equipamento. É levado um extintor, se for algum tipo de atividade que vai gerar chama, que vai gerar calor. Então a gente precisa cuidar desses equipamentos. É igual o painel de avião, tem um monte de reloginho ali, que é um cuidando do outro. É a redundância que a gente fala. Para extintores e qualquer outro equipamento de combate a incêndio, isso não pode ser diferente. Porque no momento que houver esse incêndio, aquele equipamento tem que estar em perfeito estado de conservação, tem que estar funcionando adequadamente, porque senão vai me deixar na mão. Você imagina eu ter um incêndio ali, um princípio de incêndio, que eu vou utilizar o extintor, chego ali, ele está sem pressão alguma, ele está vazio, está com a mangueira danificada. Então isso vai retardar o meu combate, eu não vou conseguir fazer esse combate e o meu fogo vai se alastrar. Muitas das vezes isso é que vai estar definindo se eu vou ter sucesso ou não naquele meu combate, se eu vou ter uma vítima ou não, se eu vou ter perdas materiais ou não, se eu vou ter danos ambientais ou não. Então é de extrema importância que a gente faça essas observações, essas inspeções nos equipamentos para garantir que eles vão funcionar perfeitamente. Quais são essas recomendações, então? Primeiro, o extintor ele precisa passar por um teste hidrostático a cada 5 anos. Então, o que é esse teste hidrostático? Eu preciso mandar lá para o fornecedor, para aquela empresa que é capacitada para isso, que é aprovada pelo Inmetro, pelos órgãos de controle, para que seja testado a integridade do casco do meu extintor, verificar se ele está suportando toda a pressão, se não tem nenhum vazamento, ou seja, se aquele extintor, se aquele casco ali ainda pode ser utilizado. E também, isso eu faço a cada 5 anos. E os demais extintores aí, seja ele qual for, a gente também precisa fazer uma inspeção anual. Então, eu vou mandar esse extintor lá na empresa legalizada, especializada, que faz esse tipo de serviço, para que seja feita a recarga desse extintor, seja ele de água, pó químico ou CO2, uma vez por ano eu preciso levar esse extintor até essa empresa para que seja feito então essa recarga, ou seja, eu vou trocar o agente extintor que eu tenho ali dentro daquele extintor e vou pressurizar novamente. Então, teste hidrostático a cada 5 anos e fazer a recarga do extintor anualmente. Então, ele vai ter a sua validade. Se vocês observarem no extintor, ele sempre vai ter duas etiquetas ali, 2 selinhos. Um selinho que é do Inmetro e um selinho do fabricante. Esse selinho do Inmetro, ele vai indicar para mim o mês e o ano que foi realizado
o serviço naquele extintor, seja o teste hidrostático ou seja a recarga dele. Então vai estar marcando lá abril de 2020 que foi feito o serviço, abril de 2018 que foi feito o teste hidrostático. Enfim, o selinho do Inmetro vai indicar o mês e o ano e qual o serviço que foi realizado naquele extintor, se for um teste hidrostático ou se foi uma recarga que é feita anualmente. E aí vai ter o selinho do fabricante ali, o selinho do prestador de serviço, que vai me indicar qual é o mês e o ano que eu preciso fazer o serviço novamente. Então vai estar marcando lá, por exemplo, abril de 2021, que eu preciso recarregar aquele meu extintor. Então vai ser abril de 2023 que eu preciso fazer o teste hidrostático daquele extintor. Então é algo que o brigadista precisa verificar, pegar o extintor, olhar essas duas etiquetas, principalmente a etiquetinha do Inmetro, que sinaliza que foi feito o serviço, mas também a etiqueta que eu tenho ali do fabricante, do prestador de serviço, que vai me indicar quando eu preciso levar aquele extintor novamente para fazer uma recarga, para fazer esse teste hidrostático. Então é bem simples, eu tenho o selinho do Inmetro que já me indica quando foi feito o serviço, então eu sei que daqui 5 anos eu tenho que fazer esse teste hidrostático e que todo ano eu preciso fazer essa recarga. Então, para garantir que aquele equipamento vai estar funcionando. E aí, eu vou ter as inspeções mensais também, que eu vou passar para verificar as condições daquele extintor. A gente já vai falar sobre isso. Outro item importante, quando for o extintor que está lá em um setor, que está lá na indústria, está lá no escritório, no administrativo, ele precisa estar sinalizado conforme a instrução do Corpo de Bombeiros. Então, se eu estou no estado de São Paulo, eu vou seguir a instrução do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. Se eu estou no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Se eu estou em Minas, de Minas. E assim sucessivamente. Cada estado tem a sua corporação, vai ter a sua legislação. Muda muito pouco de um estado para o outro, mas é importante fazer essa verificação. Mais uma vez, Tiago, lá no campo a gente não vai ter isso. Ok, mas você tem ali a sua base, tem o escritório, tem o administrativo, o refeitório, às vezes uma sala de treinamento que você vai utilizar, que você vai estar presente em algum momento do dia, em algum momento da semana você passa por um lugar assim, não fica 100% do tempo lá no campo, então é importante que façam essas verificações. Normalmente quem faz isso é o brigadista, ele dá esse suporte, esse apoio para a equipe de segurança do trabalho. Então é extremamente importante que seja feito esse controle, esse monitoramento dos extintores, que eles estejam dentro dos seus prazos, dos seus testes, da sua validade. Então, 5 em 5 anos, teste hidrostático, anualmente a sua recarga e que também estejam devidamente sinalizados. Sinalização horizontal e vertical, ou seja, sinalização de parede e sinalização de solo. Sinalização de parede vertical, para que eu consiga visualizar onde está aquele meu extintor, que qualquer pessoa consiga enxergar aquela sinalização, saber que ali existe extintor, e sinalização de solo, para que seja evitado que depositem qualquer outro material, outro equipamento, qualquer outra coisa que possa obstruir o meu acesso, a minha passagem até aquele extintor. E aí o brigadista precisa verificar isso também, tá verificando se eu tenho fácil visualização da sinalização, se eu consigo enxergar onde está aquele extintor e também se ele está desobstruído, se não tem nada impedindo a minha passagem, dificultando a minha chegada até esse extintor.
Outras recomendações que a gente precisa: todos deverão estar fixados em local de fácil acesso e desobstruído, então que a gente acabou de comentar aqui. Então está sinalizado, eu consigo chegar facilmente nesse extintor, está desobstruído. Não adianta nada, às vezes eu tenho o extintor ali e ele está lá escondido atrás da porta, está embaixo da escada, está com um monte de caixa, de pallet na frente, tem equipamento obstruindo. A gente não sabe nem quando e nem onde esse incêndio vai começar. E aí, se a gente tiver com esse extintor obstruído, escondido ali, a gente vai ter problema, a gente vai demorar para conseguir encontrar esse extintor, para ter acesso a esse extintor. E aí, mais uma vez, o nosso fogo está se alastrando, o nosso fogo está se propagando. Então, é mais uma atribuição da brigada fazer essa vistoria, verificar se o extintor está no local correto, adequado, sinalizado e desobstruído. Não adianta nada eu ter um extintor lá no campo também, que eu levei lá, lá na frente de serviço, mas aí eu estou lá do outro lado, distante, e deixei o extintor lá atrás, tá escondido lá, ficou dentro do caminhão, ficou dentro do veículo. Um erro muito comum que acontece em extintor também, de máquinas, equipamentos e veículos, é deixar o extintor embaladinho, né? Às vezes vem um extintor embalado a vácuo, tem um plástico ali, e aí a gente deixa dentro daquele plástico. É errado, eu preciso retirar. Porque no momento do fogo, eu preciso ser ágil, eu preciso ser rápido. E se aí aquele extintor está embalado, eu vou ter que ficar cortando, arrancando aquele plástico. Eu estou fazendo o quê? Perdendo tempo. Então, o extintor da minha máquina, do meu equipamento, do meu veículo, do meu caminhão, seja lá o que for, precisa estar fora da embalagem. Está no seu suporte ali certinho, às vezes embaixo do banco, dentro da cabine, enfim, vai variar de acordo com o equipamento, a máquina, o veículo, mas ele precisa estar fora da embalagem, porque isso vai atrasar o meu atendimento. E também, mensalmente, aí eu preciso fazer essas inspeções. É o brigadista que faz. O que eu vou verificar, então, nessa inspeção mensal? Se o extintor está lá, no local que deveria estar, se aquele extintor que está lá é o adequado, ou seja, está indicando aqui para mim que tinha que ser um extintor de água e tem um pó químico, está indicando que tinha que ser um CO2 e tem um de água. Então, verificar se é o extintor adequado, verificar se ele possui a carga extintora, ou seja, verificar no manômetro ali, no reloginho que tem ali no extintor, se a setinha está no verde, sempre tem que estar no verde, se está caída para um dos lados ali, ou está sem pressão, ou está com muita pressão, então sempre tem que estar no verdinho ali. Se está dentro do prazo de validade do teste hidrostático e da recarga anual, verificar se está desobstruído, verificar o corpo do extintor, se não tem nenhuma marca de dano ali, um amassamento, verificar a mangueira, enfim, fazer um pente fino naquele extintor. A empresa precisa ter ali uma listagem desses extintores, ou seja, precisa ter o controle de todos os extintores que existem na empresa para que seja feito esse checklist, essa inspeção mensal. E aí, normalmente, a equipe de segurança do trabalho vai pedir esse suporte, esse apoio para os brigadistas. Então, vai ficar determinado aí que, por exemplo, cada brigadista vai fazer um setor, que vai ter o brigadista que vai ficar responsável lá na sua frente de serviço, enfim. Mas é preciso que seja feita essa inspeção mensalmente. Precisa fazer todo mês? Precisa. É recomendação, é normativo, é lei. Eu preciso garantir que aquele meu equipamento de combate a incêndio, que aquele meu extintor vá funcionar, que ele está em perfeito estado de conservação. Então, eu preciso fazer essa inspeção. É importante eu saber, como a gente já viu aqui, quais são os tipos de extintores, como
utilizá-los e também fazer essa inspeção, esse checklist, para que a gente consiga atender com segurança todas as demandas, desde propriamente o combate, mas também garantir que ele vai funcionar. Não adianta nada eu ter o extintor, esquecer, largar ele lá na parede, largar ele embaixo do banco do veículo, do equipamento e nunca fazer essa inspeção. Pode ser que no momento que eu realmente precise dele, ele não funcione de maneira adequada. Então é algo que a gente precisa se atentar. Então, nessa inspeção é realmente para buscar irregularidades, para buscar possíveis problemas, me adiantar a eles. Então, por exemplo, alguém pode ter utilizado o extintor e ter voltado ele no lugar. Utilizou metade aqui para apagar um princípio de incêndio, ou às vezes na brincadeira acabou utilizando e colocou esse extintor de volta lá. Não posso. Uma vez que eu rompi o lacre do extintor e comecei a utilizá-lo, eu tenho que esvaziar totalmente. Ele não pode mais voltar para o seu suporte. Não pode mais voltar para uso. Por quê? Talvez naquele princípio de incêndio eu consegui controlá-lo com meio extintor, utilizei ali 30%, 20% só. Porém, eu posso ter um próximo princípio de incêndio que eu preciso dele 100%. Então, todo extintor tem que estar 100%, com a sua carga total ali no suporte de parede, no suporte de chão. Tem que estar pronto sempre com 100% da carga extintora, porque eu não sei que tipo de incêndio eu posso encontrar ali. Talvez pode ser um pequeno, que eu não vou precisar dele inteiro, mas pode ser que eu vou precisar de um extintor inteiro, às vezes 2. Então eu tenho que pensar sempre no pior cenário. E é nessa inspeção mensal que eu vou conseguir estar fazendo essas observações, verificando se aquele extintor que ali está realmente está em condições de uso. A gente tenta minimizar possíveis problemas. Então, é de extrema importância que a brigada cumpra com o seu papel, que mensalmente faça essas inspeções para que, caso seja necessário, consiga utilizar. E aí, mais uma vez, mas o nosso é brigada florestal, é agrícola, é campo. Ok, algum extintor você vai ter ali na sua frente de serviço também. Seja num caminhão, no ônibus, numa máquina, num equipamento. Às vezes, a equipe de manutenção que vai lá fazer o serviço lá na frente leva esse extintor. Às vezes, na própria frente de serviço vai ter extintor posicionado ali. Então, precisa cuidar também desses equipamentos. Desses extintores, fazer essas inspeções. Se eu tenho extintor ali, não importa se é num veículo, numa máquina, num equipamento, eu preciso cuidar, eu preciso garantir que eles vão funcionar. Além dos extintores, a gente possui outros equipamentos, outros acessórios que são utilizados no combate a incêndio agrícola, florestal, como, por exemplo, aí a gente tem líquido gerador de espuma, mangueiras, esguicho, bomba costal, os abafadores, caminhão bombeiro, que aí são equipamentos mais utilizados nas áreas agrícolas, nas áreas florestais. Então, essa bomba costal, esse abafador, o próprio caminhão bombeiro, são outros equipamentos, outros acessórios que a gente utiliza, que talvez esteja mais próximo da realidade de vocês até do que os extintores, porque normalmente esse incêndio em vegetação a gente já tem uma proporção maior e a gente vai utilizar de outros recursos. Também extintor, quando está ali no seu princípio, no seu início, mas aí a gente vai ter, por exemplo, esses abafadores, essa bomba costal, o próprio caminhão bombeiro com a mangueira ali, com o canhão, enfim, outros equipamentos que são utilizados e que também a gente precisa estar fazendo essas manutenções, essas observações, também mensalmente, cuidar desses equipamentos.
E aqui fica uma dica, né? A gente tem períodos do ano onde tem uma incidência maior desses incêndios. Então a gente tem período mais seco, por exemplo, né, na região sudeste aqui, estado de São Paulo, né, que fica normalmente entre maio, junho e vai até setembro, mais ou menos. É um período de maior seca que a gente tem uma incidência maior de incêndios florestais, de incêndios agrícolas em áreas rurais. Então é um momento que normalmente nesse período do ano, todos esses equipamentos, por estarem em uso mais constante, são sempre observados com maior frequência. E aí a gente tem os outros períodos aí, então de outubro até abril, mais ou menos, que é um período mais chuvoso, incidência menor de incêndios florestais, e acaba que, por ter menos ou quase nada de incêndio, esses equipamentos acabam ficando meio que de lado, né? Então, é um momento que, por mais que a gente não está utilizando tanto assim, esses equipamentos precisam continuar sendo inspecionados, cuidados. Então, esses equipamentos precisam continuar sendo inspecionados, mesmo nesse período onde a gente não tem essa incidência maior, né? A gente não está naquele período mais crítico do ano. Então, porque mesmo fora desse período, a gente pode ter incêndio. A gente nunca sabe quando e onde esse incêndio vai ocorrer. Se a gente soubesse, a gente ia evitá-lo, a gente ia chegar antes, ia preveni-lo. Então, a gente precisa cuidar. Então, fica só uma dica aí para vocês, porque no dia a dia a gente acaba encontrando esse tipo de problema. Então tá fora do período normal ali, onde tem uma incidência maior de incêndio. Normalmente acaba que esses equipamentos ficam meio esquecidos, ficam meio de lado, e aí quando a gente vai precisar realmente utilizar, infelizmente, a gente pode ter algum tipo de problema. Um exemplo disso aí são os esguichos, né? Exemplos de acessório e exemplo também de falta de manutenção, de inspeção, que pode causar alguns problemas. Então a gente tem dois tipos de esguicho mais utilizados aí. O esguicho cônico ou agulheta, e a gente vai ter o esguicho universal também. Esse esguicho cônico ou esguicho agulheta, ele é um pouquinho mais simples, ele só tem um modo de operação, ou seja, ele tem ali um jato sólido, né? Eu vou conectar ele na minha mangueira e aí ele vai formar ali um jato sólido. Eu não consigo mudar esse jato. Ele é mais indicado para situações onde eu vou fazer aquele combate direto ao fogo. Então, estou com um incêndio numa vegetação ali, estou com um incêndio em um determinado material combustível, eu vou estar utilizando esse tipo de esguicho para fazer esse combate direto. Ele forma ali um jato sólido de água, né? Um jato direto de água. E a gente tem um esguicho universal, né? Ou regulável, que a gente chama. Ele a gente consegue ter um pouquinho mais de facilidade para trabalhar com ele. Ele tem algumas outras opções. Ele vai fazer também o jato sólido, igual o esguicho agulheta, porém ele faz também ali outros tipos, né, como neblina, borrifos, vai fazer uma cortina de água. Então eu consigo fazer essa regulagem, né? Eu tenho outras opções. Então vai servir para que eu faça esse jato direto também, esse combate direto ao fogo, mas também que eu consigo utilizar em outras situações. Como, por exemplo, tenho às vezes uma equipe que precisa sair daquele local e está próxima do fogo. Então eu consigo abrir um leque de água ali, vai formar como se fosse uma parede de água para que essas pessoas consigam passar por trás ali e sair
com segurança. Eu consigo, por exemplo, formar uma neblina ali para estar resfriando uma equipe que está combatendo esse fogo diretamente, está um pouco mais próximo. Então acaba nos dando um pouco mais de opção. Eu tenho um fogo, por exemplo, que está num canavial, a cana já está um pouquinho mais alta, já está maior ali, com 2 metros de altura, por exemplo. Então eu vou borrifar essa água, ela vai cair em cima dessa cana. Ah, não, estou com uma cana que está menorzinha ali, está pequenininha, está mais rasteira. Então eu consigo fechar e fazer um jato sólido para fazer esse combate. Então no esguicho universal a gente tem um pouco mais de opção: jato fechado, jato sólido, aberto, borrifo, neblina. Então é um dos que está sendo mais utilizado. O que vai servir de exemplo aqui para a gente de falta de manutenção, que a gente pode ter problema, que eu comentei com vocês aqui. Então, esqueci da minha mangueira lá, estou no período que está mais tranquilo, época de chuva, não está tendo tanta ocorrência assim, e eu deixo a minha mangueira, o meu esguicho de lado. O que acontece? Na hora que eu vou pegar esse esguicho para utilizar, essa rosca ajustável ali, de fazer a abertura e fechamento do jato, fica emperrada, né? Fica travada ali. Isso no momento da ocorrência pode me atrapalhar bastante. Então, por isso a importância de, mesmo nos períodos mais tranquilos, que a gente não tem tanta ocorrência, tá fazendo essas inspeções, tá passando lá e testando o equipamento, verificando os extintores, lançando uma mangueira ali para verificar, né, se está estável, se não tem ali nenhum vazamento, nenhum furo, testando os esguichos, verificando a abertura e fechamento, verificando o engate ali, né, o encaixe dessa mangueira. Então são metais, né, que se a gente derrubar, bater, pode danificar, e aí vai dificultar no momento de fazer esse encaixe, essa conexão, que é algo simples, é algo tranquilo, é um engate rápido ali, né? Meia voltinha que eu der ali, normalmente já vai encaixar, mas se tiver com algum problema maior, tiver batido, caído, amassado, pode dificultar esse engate, esse encaixe. Então é algo que a gente precisa estar sempre cuidando de todos os equipamentos, verificar lá o meu abafador, que às vezes ele é de madeira, o cabo normalmente, e aí tem a parte de borracha ali, que pode ressecar. Está verificando a bomba costal, dependendo do local que ela fica armazenada também, pode ressecar, o bico ali pode ficar entupido. Cuidar da manutenção do caminhão bombeiro, ele deve ser prioridade na ordem de manutenção. Tem que ter manutenção preventiva e corretiva, não só corretiva, mas ele tem que ser prioridade. Não adianta nada na minha empresa eu ter um caminhão bombeiro ali de apoio, um caminhão pipa, e aí ele não conseguir chegar lá no local. Ou ele chega lá no local, mas aí não tem pressão suficiente para mandar água, para mandar o jato ali. Então tem que ser prioridade, eu tenho que cuidar das mangueiras, tem que cuidar dos extintores, do canhão, enfim, de todos os recursos que a gente vai ter para fazer esse combate. Assim como não posso esquecer dos EPIs também. Então, às vezes na empresa você vai ter aí a bota, a luva, a balaclava, capacete, máscara, respirador, a roupa de proteção, enfim, são equipamentos, né? São EPIs que a gente também precisa cuidar para que no momento de um eventual fogo a gente consiga fazer esse combate com segurança. Então, cuidado todo, né, dos equipamentos de combate a incêndio, dos extintores, das mangueiras, dos veículos, dos EPIs, para que eu esteja 100% preparado, para que eu consiga fazer todo esse atendimento com segurança. Não adianta nada eu ter o fogo, querer sair correndo ali de peito aberto, sem equipamento, sem EPI,
sem verificar a real situação. Isso vai me colocar em posição de risco. Eu preciso estar preparado em todos os sentidos. E isso vai acontecer a partir do momento que a brigada, que o brigadista cumpre com as suas obrigações relacionadas ao seu trabalho. Então, que é cuidar dos equipamentos, cuidar dos EPIs, ter procedimento, né? Dessa forma vai conseguir, com certeza, primeiro evitar o fogo, que é o nosso grande objetivo aqui, mas se houver a necessidade de fazer esse combate, vai ter as condições também para isso. Vai ter o equipamento, vai ter o acessório, vai ter o EPI para conseguir fazer esse combate com segurança. Então, façam as inspeções mensais, verifiquem todos os equipamentos para que você tenha sucesso aí no seu combate a incêndios.